nós éramos pequenos, lá na nossa infância, enquanto a gente via no ambiente parental, não nos ensinaram nem deram exemplo de como administrar e desenvolver as nossas emoções, né? Pelo contrário, o que a gente ouviu foi assim: engole o choro, segura a raiva, não desconta no outro, não gosta de alguém, de uma tia, vai lá cumprimentar a tia. Quer dizer, nos ensinar os exemplos que nós vimos ou que nós ouvíamos era justamente esconder as emoções, trancá-las bem profundamente, porque elas não tinham utilidade nenhuma, né? E pelo contrário, quando vinha um vulcão de raiva, tristeza, grito, birra, ou a gente apanhava, ou a gente ia de castigo. Quer dizer, a gente foi ensinado, né? E também os exemplos que a gente teve foi em não lidar com essas emoções, né? Fora isso, a gente também interpretou que sentir, toda vez que a gente soltava uma raiva, algum sentimento vinha forte, a gente era repreendido, a papai, mamãe, tia, vovó deixavam de gostar da gente, punham a gente em castigo. Então a gente foi interpretando no nosso inconsciente que se a gente deixasse as emoções fluírem, né, o sentir era perigoso, poderia fazer com que as pessoas não gostassem mais da gente, que a gente fosse punida. Então tudo isso, como a gente tinha um ego pouco desenvolvido, a gente não tinha condições de analisar exatamente o que acontecia, a gente foi entendendo e escolhendo, sem ter consciência, reprimir essas emoções, né? Como se a gente pudesse jogar tudo isso dentro de um alçapão, né? Deixar tudo escondido lá embaixo, ou como se a gente fosse anestesiando, né? Para não sentir, porque sentir é perigoso, sentir vai me separar dos outros, sentir vai me desqualificar. Então a gente sempre teve essa noção, uma questão cultural, uma questão de exemplos, como eu falei, e porque nossos pais também, a nossa sociedade não lida bem com as emoções, não sabe bem o que fazer, pelo contrário, acredita-se também, tem crenças de que se você abrir o seu coração ou deixar transparecer as suas fragilidades ou as suas vulnerabilidades, você ficará suscetível às más pessoas que podem tirar proveito. Enfim, é um monte de lendas, mitos, crenças que foram fazendo com que tudo isso, e mais a nossa própria experiência, né, de vida, de que toda vez que a gente expressou alguma coisa de uma forma mais veemente, ou sei lá o que, a gente não gostaram da gente. Então, por conta de tudo isso, a gente foi fechando esse campo emocional, como eu falei, como se a gente pudesse jogar tudo dentro de um alçapão, um sótão, né? Fechando a porta, trancando a chave e, se possível, ainda jogando a chave fora, né? Só que hoje a gente precisa ter consciência do estrago e do dano que isso faz no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Primeiro por conta daquelas 3 funções básicas, né? Que é só dando uma rápida recapitulada, a criatividade, a inspiração e a intuição e a capacidade de sentir, elas ficam privadas, elas ficam deixando a desejar se o campo emocional não é vivo, não é pulsante, né? Então, esse aspecto anestesiado ou engessado, como a gente fala, hoje nós somos adultos, como eu falei, fisicamente a gente tem essa idade, 60 anos, mentalmente a gente tem essa idade de 60 anos, e emocionalmente, toda vez que eu estou interagindo
em situações, meio de trabalho, meio profissional, relacionamentos amorosos, toda vez que envolve emoções, rapidamente é como se esse campo emocional viesse para frente, né? Viesse e atuasse na frente de mim. Então, nessa hora, como eu falo, que a gente deveria ter uma maturidade, uma experiência e uma capacidade de lidar com a vida de uma forma equilibrada, nessa hora é como se viesse esse campo emocional imaturo, né? E ele que lidasse com essas questões amorosas, emocionais. Aqui é importante salientar que nesta hora, por isso que a gente chama, também usa a terminologia, o termo criança, justamente para se referir a esse campo emocional que permaneceu retido, trancado naquele alçapão e permaneceu uma criança. Ele não foi permitido que ele se desenvolvesse de uma forma equilibrada junto com as minhas outras partes, meus outros lados. Então, emocionalmente, a gente percebe que a gente tem um déficit, a gente tem uma defasagem em relação à nossa atitude madura. Toda vez que eu estou envolvido emocionalmente e essa provocação vem de fora, quando alguém no ambiente de trabalho não me respeita, não me trata com respeito, não me admira, ou amorosamente, se no relacionamento também não sou reconhecida, não me sinto amada, não me sinto cuidada, nessa hora parece que quem emerge quem emerge parece que a gente chama essa criança, ela emerge e daí ela acaba provocando um mal-estar, porque a gente, embora tenha a idade externa que a gente tem, mas emocionalmente a gente reage com muita frustração, com muito rancor, com muita mágoa, com muita punição, vingança, birra. Tá certo que a gente não vai fazer como uma criança de 5 anos, se jogar no chão e espernear e bater as pernas, mas a gente tem outras maneiras adultas, vamos dizer assim, de fazer as nossas birras, fechar o coração, nos separar dos outros, etc. Então, emocionalmente, a gente acaba agindo como uma criança.